Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago e hoje eu vou estar falando sobre o coronavírus é um castigo de Deus. Fala galera, bom, tá rolando um papo, né, que todo mundo já sabe, da parte religiosa, que o coronavírus é um castigo de Deus e aquela história toda, né? Como se essa fosse a primeira praga que a gente tivesse, né? Porque a humanidade sempre teve essas coisas, né? Teve a gripe espanhola, que não surgiu na Espanha, né? Mas teve a gripe espanhola. Teve a peste negra, teve várias coisas. E na peste negra também, a Igreja Católica falou que eram os pecadores e tal. Então isso já está no inconsciente do ser humano, né? Essa coisa do medo, né? Então eles começam, assim, eles falam que Deus é bom, que Jesus te ama, que Ele é amor, mas ao mesmo tempo eles vão lá e colocam Deus que ameaça, sabe, que vai devastar por causa dos ímpios e tudo mais, né? É uma observação também para o medo que as pessoas ficam, né? Que é, bom, por exemplo, se você segue um Deus e você acredita nesse Deus, né? E eles prometem, né, que depois você vai para o paraíso, então por que ter medo agora? Por que ter medo de ir para o paraíso? Né? Na verdade, porque as pessoas não têm tanta certeza assim do que elas estão seguindo. E por que elas não têm tanta certeza? Porque elas estão repetindo uma coisa que vem cultural, né? Cultural. Antes a Igreja Católica que era cultural, depois veio a cristã ficou mais cultural aqui, na verdade. Então, você vê desde pequenininho, você vai ouvindo aquilo dali. Mas na verdade, as pessoas que não buscaram a profunda saber o que era, né, elas acabaram ficando com isso no inconsciente delas. Então elas sentem, elas seguem porque elas não conseguem não seguir aquilo dali, já está impregnado, mas elas, sabe, não pesquisam a profundo, sabe, não param para pensar em algumas coisas. Quando eu falo elas, eu não estou falando todos, estou falando alguns, né? E eu estou falando dessa religião específica porque é essa religião que está falando do fim dos tempos, né? O cristianismo. São as pessoas aqui no Brasil cristã que mais estão falando que estamos no fim dos tempos, que Jesus está voltando, aquela história de sempre, né? E que Deus está nos punindo, castigando, que é o Apocalipse, né? Mas se é o Apocalipse, o Bolsonaro ele já é a besta, né? Que não é possível, o cara é um anticristo do caramba, né? Mas tudo bem, cada um com a sua opinião. Então, isso já está impregnado no ser humano, né? Aquela coisa da religião. Então, até mesmo quando eu era criança, eu comecei a fazer os primeiros questionamentos, né? Porque quando eu era criança, eu já fui na católica, já fui na cristã, né? Fui em algumas. Então, desde aquela época eu já perguntava, qual é que tá certo? Né? Qual é que tá certo? Então, se a pessoa para pra pensar, se eu tenho uma religião, se eu sou cristão, né? Aí eu vou dizer que o católico tá errado, que o bandista tá errado, né? Que o mormon tá errado, que testemunho de Jeová tá errado, não é verdade? E assim acontece com todas elas. Se eu for testemunho de Jeová, eu vou dizer que o mormon está errado, que o cristão está errado. E assim vai. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano, ele tenta compreender Deus, né? Só que, como eu digo aqui no meu canal, ele não tenta compreender Deus do viés da libertação, né? É do viés de aprisionamento, porque eles pegam Deus e eles passam Deus para a pessoa como um ser que pune, como um ser ruim e tal. E ele só é bom quando você o adora incondicionalmente. Se você não adorá-lo, a outra opção é você ir para o inferno para sempre e você vai ser chamado de ímpio, pecador e tudo mais, não é verdade? Então é assim que é descrito. Então as pessoas precisam parar para pensar no que exatamente elas acreditam, em um Deus que pune e é cruel ou num Deus amoroso e bom, né? Porque uma hora eles dizem, você aceita Jesus como seu salvador para você poder ir para o paraíso, para o lugar eterno, e outra hora eles colocam Deus castigador, que é do Antigo Testamento, né? Na minha opinião, na interpretação da Bíblia, Jesus ele é um novo ser, que demonstra uma outra coisa, que demonstra um Deus interior, né? E o Deus do Antigo Testamento já seria a compreensão do pessoal daquela época, então vai indo de compreensão de época, né? Até por isso mesmo que tem também as eras, os ciclos e as coisas todas, né? A humanidade ela vai se transformando, né? Então quando a gente para analisar, existem várias religiões ao decorrer do mundo. Quando a gente fala isso, a gente não está pensando na religião do outro, a gente está colocando a nossa religião como soberana, né? Então, como eu estava dizendo, eles tentam entender, mas não é uma busca sincera. Assim, vamos pensar, por que Deus tem que ser brasileiro, né? Como diz o ditado? Por que a minha religião tem que estar certa? Diante de tantas religiões, será que eu não vou pensar isso? Eu tenho uma religião, será que eu não vou ao menos me questionar? Assim, essa é a minha religião. Mas eu deveria estudar as outras para me ver.
o que eles falam. Não é simplesmente eu tenho uma religião e todas as outras estão erradas, eu não vou nem estudar. Né? Se eu for católico, eu nunca vou ler sobre outras religiões, eu nunca vou ler os livros delas, eu nunca vou buscar outros conhecimentos, eu vou me fechar naquele conhecimento ali. Então, é isso que acontece. As pessoas elas se fecham naquele conhecimento ali, não até mesmo não por culpa delas, mas é porque já vem desde pequeno, já vem colocando aquilo dali. E os caras, eles utilizam essas táticas de aprisionamento e não de libertação. Até porque eles querem que você pense que você precisa deles. A gente está tendo o maior exemplo disso aí na quarentena. A quarentena, né, que está havendo por causa do coronavírus, a gente está percebendo que os pastores, a maioria dos pastores querem abrir as igrejas. Tem vários vídeos aí na internet que vocês podem ver. E não é só os maiores pastores do Brasil, não. Muitos pastores estão aí abrindo igrejas. Né? Por quê? Porque os fiéis sentem essa necessidade para um lugar físico. Porque eles acham que eles precisam daquela pessoa. Por mais que diga que não. Mas eles se incomodam quando falam, você não deveria achar que a igreja deveria ficar fechada por causa da quarentena? Eles vão dizer que não, por que o bar pode abrir? Ou seja, é uma falta de responsabilidade diante dessa doença que está acontecendo aí, o coronavírus, né? Então o que acontece? Infelizmente, as pessoas, por sofrer essa hipnose, elas acabam achando que precisa daquilo ali porque elas acham que precisa desse pedágio entre ela e a entidade, né? Por isso que eles colocam os padres lá, aquela coisa de castidade, aquela coisa também, né? Que aí a pessoa já olha e já acha que ele é uma coisa superior, ou o pastor, e já acha que ele está mais próximo de Deus, que é uma coisa superior. Então elas acham que elas não são capazes, no fundo, só pode ser isso, né? Acham que não são capazes de falar diretamente com Deus. Então, por que elas se incomodam tanto com isso, né? Porque já tem essa coisa impregnada, isso da religião católica, qualquer religião. Eles têm essa coisa da divindade e da divindade, enquanto aqui eu digo que você é seu próprio Deus, eu digo que você vai buscar essas coisas no interior, e não só eu digo, como tem vários conhecimentos que também falam isso, né? Eu acredito mais nisso, né? Porque o ser humano ele não pode descrever exatamente quem é Deus. Existem vários deuses, existem várias religiões. É muito complicado você querer dizer quem é Deus, né? Por que o seu Deus está certo? Então, se você fosse criar desde pequenininho, né? Testemunho de Jeová, você acreditaria naquilo ali. Desde pequenininho na cristã, você acreditaria naquilo ali. Desde pequenininho na católica, você acreditaria naquilo ali. Entendeu? É muito complicado. Até você tirar aquilo ali de você seria muito difícil. Dificilmente você iria para uma outra religião. Então, por que a sua religião está certa? Né? Por que a religião do chinês ou do japonês não está certa? Porque tem que ser a sua. Por que dos países da África também não está certa? Tem que ser a sua. Então, se a gente parar para pensar, o homem ele vai lá, inventa Deus, inventa tipo Deus que ele quer, e ele tem aquele grupo ali de pessoas que ele manipula. Por quê? Porque você tentar descrever Deus, tudo bem, não tem nada de errado, você pode pegar e tentar montar um tipo de Deus e falar que Deus é assim. O problema é quando você utiliza isso para manipular as pessoas, para tirar dinheiro, para fazer elas ficarem acreditando nessas coisas tudo que eles falam, né? Das interpretações que não é como as pessoas pensam, né? Aí começa a vir um monte de teoria da conspiração. Aí tudo que acontece de epidemia ou de algo assim é Jesus voltando. Se houver um terremoto, é Jesus voltando. Se acontecer um desastre, é Deus castigando. Deus está nos castigando. Então, a resposta que eu tenho para esse vídeo é que não, Deus não está nos castigando. Até porque não tem como você dizer que o seu Deus é o certo. Entendeu? Ah, mas o meu Deus é o certo. Mas aí qual é o seu argumento? É porque a sua religião fala isso. Não é, mas é porque a Bíblia fala. Mas quantas Bíblias existem? Né? Para o judeu, a interpretação. Para o muçulmano, aí para o outra interpretação. Aí para o católico, a interpretação já tem os santos que não tem na igreja cristã. Então, ou seja, é muito complicado, porque a religião, como eu falo aqui, ela tem essa tentativa, mas se ela tivesse uma tentativa sincera, né, seria até melhor. Mas e apesar também que eu não concordo com esse tipo de adoração, que mais é uma escravidão do que uma libertação, entendeu? E até não condiz também com o Novo Testamento de Jesus Cristo, né? Que pra mim, Jesus ele mais liberta do que aprisiona. Jesus, todas as coisas que Jesus fala é sempre libertando. Ele não fica dizendo, vire escravo de mim e fique me adorando, né? E há muita coisa ali que há de se interpretar. Tem pessoa que não compreende isso porque a versão é manipulada. Tipo assim, você não pode pegar a Bíblia e tentar entender do seu jeito. Você vai entender do jeito que o pastor ou alguém falar, né? Entendeu? Porque a Bíblia não tem, as pessoas não entendem que a Bíblia não tem uma interpretação única. Você pode ver, por que existe Batista, existe Assembleia de Deus, existe Universal. São interpretações diferentes da Bíblia, é a mesma Bíblia, mas cada um interpreta de um outro, né? Num tem adivinhação, no outro não tem. Nenhum tem coisa de tirar o demônio, no outro não tem. Entendeu? Então, tá entendendo, cara? São vários ser humano tentando interpretar uma coisa, mas muitas das vezes de forma negativa. Aí começa a vir
essas coisas, Deus está nos castigando, Deus está nos punindo, sabe? E nós mesmos que estamos nos punindo, né? E nós deveríamos parar para pensar, porque as merdas que o ser humano faz que é muito pior, né? Poluir, matar, estrupar, né? Essas coisas que o ser humano faz, destrói a porcaria do planeta, né? Destrói a nossa sociedade, só numa sociedade doente, uma sociedade capitalista que pensa só no dinheiro, só pensa só na roupa, na aparência, no cordão que você vai usar, no carro que você vai ter, e prega mais o desamor, prega destruir a natureza, pegar madeira e só pensa em arrancar, eliminar os índios, porque eles são um peso, né? Assim que eles parece que pensam, não, eles pensam assim, né? Isso tudo em troca do dinheiro, em troca do patrão, em troca da riqueza, e sempre mantendo aquela parte ali pobre, ferrada, aquela parte ali ignorante, dependente muito da religião, entendeu? Então a religião, ela também, muitas vezes, ela acaba transformando em conformismo para você, porque a explicação que eles dão é que a vontade daquele Deus ali, né, que seja assim, né? E toda religião sempre tem aquela coisa de passar pro outro, né? Você tem que, sabe, você pode ver que sempre tem testemunho de Jeová que bate na nossa porta, e já bateram na minha porta várias vezes, né? Sempre estão tentando levar a gente para a religião deles, né? Entendeu? É o ser humano tentando, sabe, tentando salvar o outro, mas não sabe o que está levando o outro para uma furada. A verdade é essa, na minha opinião, para uma furada, porque aí você começa a acreditar naquilo ali que eles te falarem, porque geralmente a religião você não pode indagar, ela vem com um cubo de coisas que você tem que fazer. Tem que fazer aquelas determinadas coisas. Se você pratica aquela religião, exemplo, se a religião diz sobre a castidade, você tem que fazer a castidade. Se fala que você tem que ir para o culto, que você tem que vestir determinada roupa, que você não pode ouvir determinadas músicas, que sexo só depois do casamento, você vai ter que fazer aquilo ali. Então, ou seja, ela já vem com uma coisa montada, que você vai fazer parte daquilo ali. E no Brasil, como eu falei, a religião virou um ato mais cultural. Por quê? Porque muitas pessoas que vão para a igreja não demonstram que são da igreja mesmo. Então o cara faz um monte de coisa errada, faz um monte de merda e fala que vai para a igreja, que é cristão. Por quê? Porque virou algo cultural, porque virou algo que o ser humano sente aquele medo, como eu falei, que vem desde pequeno no nosso inconsciente, vem colocando isso, repetindo aquilo que a gente repete aquilo dali. A gente criança vai ouvindo e vai crescendo aquilo dali, e pra tirar aquilo dali é uma merda, é muito difícil, é muito raro, poucas pessoas conseguem acordar disso, né? Então, cara, você pode ficar com raiva de mim, não importa, mas existe duas coisas. Existe quando você dá aquele banho, você percebe que a maioria das religiões são tentativas do ser humano de compreensão, de dizer quem é Deus. Aí tem uns que começam a colocar Deus, um Deus que pune, aí cada religião vai dizer um tipo de Deus, um tipo de regra, entendeu? Aí você pode escolher ficar em uma delas e acreditar naquilo dali, ou você pode olhar de fora, que é exatamente o que eu faço. Por isso que eu sou do lado do ocultismo, que é mais tenta entender essa coisa toda. Mas o que eu fico chateado, porque dessa minha tentativa de entendimento, eu vejo muito, como eu sempre digo aqui no meu canal, muito lance de interesse de dinheiro, muito lance de manipulação, muito lance de ficção, muito lance de dominação e pouco lance de libertação, entendeu? Justamente por isso aqui que eu falo sobre isso, de você ser seu próprio Deus, de você fazer as suas próprias leituras, seus jogos. Por quê? Porque é a única maneira de você conseguir ser livre dessas amarras que eles tentam nos colocar. Agora é lógico que é muito difícil você conversar com uma pessoa que é fanática por religião. Não tem como, a pessoa ela vai repetir aquele cartazinho ali de sempre, que você vai pro inferno, que você está blasfemando, aquela coisa. Dificilmente você vai conseguir conversar sanamente com a pessoa, né? Porque ela não vai dar o braço a torcer do que a religião causa. Então a religião ela causa esse medo nas pessoas. Então sempre tem esse Deus supremo, sempre tem essa coisa, né, cara, daquele Deus que se sacrificou por você, que deu a vida por você, e você deve adorá-lo acima de tudo. E se você não adorá-lo, vai ter um castigo. Se você não seguir aquilo ali, sempre tem um castigo. Tá, mas se eu não seguir essa religião, eu tô livre? Não. Aí tem um castigo, entendeu? Toda religião tem. Nesse caso do cristianismo é o inferno, né? Parece que há pouco tempo aí o Papa aboliu esse negócio de ateu ir pro inferno, né? Essas coisas. Então já não sei mais como é que tá funcionando na católica, né? Então sempre tem o castigo. Assim, tem tipo de religiões também, né? Por exemplo, a Umbanda não tem muito essa coisa de ir pro inferno, nada disso, né? Eles são os orixás, são mais o lance da energia e tudo mais, né? Eu digo mais esses outros tipos de religiões, né? Aí tem chama de Jeová, tem os mormons, cara, tem tanta religião, cara, que aí tem cristão, mas que tem Assembleia de Deus, mas que tem Nova Vida, mas que tem, sabe, tem um monte de denominação,
Então, são vários tipos de interpretação. Aí tem as religiões dos outros países, né, com outros deuses, com outros poderes, por exemplo, na Índia, outro país, né, lógico, com outros deuses, lá são vários deuses e outras culturas. Então, se tu nascesse lá, né, tu ia ter outros pensamentos. Então, o ser humano precisa se livrar, né, dessa coisa, desse peso tudo, desse Deus punidor. E entender que o ser humano não compreendeu Deus ainda. O ser humano, ninguém conseguiu compreender quem é Deus. Se vocês querem um Deus, um ser que criou tudo, né, que talvez possa existir, mas que o ser humano não entendeu. O ser humano não sabe quem é Deus. Não tem como ninguém chegar aqui e falar, porque a Bíblia fala, porque o livro tal fala. Existe tantos livros que falam. Qual que tá certo, né? Ah, mas isso aqui é único porque é sagrado, porque foi inspirado. É isso porque disseram e você vai repetir isso, né? Então o que acontece? O ser humano está tentando entender Deus e não consegue entender. Então ele acha que Deus está sempre castigando. Mas na verdade somos nós, os seres humanos, que estamos destruindo isso aqui. A gente teve o planeta perfeito, o planeta do paraíso, de Adão e Eva. Só que o ser humano está destruindo isso aqui, né? A gente tinha tudo, tinha os frutos, tinha tudo. A gente foi criando, né, do conhecimento do bem e do mal, começamos a criar, inventar coisas, mas sempre do mal. Inventava arma para matar, aí o avião que era coisa para voar, para jogar bomba, inventar bomba atômica, o ser humano foi inventando as merdas e foi destruindo tudo, cara. Então, nós que temos que mudar isso aqui. Nós que temos que mudar, não é esperar um Deus que está me castigando, algo tipo assim, não. Né? E em relação às epidemias e as coisas, os vírus, sempre vai ter. Isso aí é uma coisa mais, o ser humano fazendo as merdas que está fazendo, sempre vai ter esse tipo de coisa. E vai vir coisas também que são naturais, mas que não é um castigo de Deus. Porque Deus é difícil de dizer quem é Deus, né? Deus pode ser uma energia, ou esse Deus pode existir, mas não esse Deus que as religiões falam. Porque nitidamente esse Deus não existe. Deus é cruel, que manda a pessoa pro inferno e tal. Sempre tem aquele medo. Cara, vocês não percebem que a religião ela sempre coloca muito medo em você e depois ela se coloca como solução? Entendeu o que eu tô falando? Então, galera, é basicamente isso. Como eu falei, alguns vão me odiar e falar que eu sou maluco, que eu não tô falando nada com nada, mas eu não me importo, porque é os lances que eu venho estudando no ocultismo. São as coisas basicamente que eu acredito. Eu não sou preso a nada, eu não sou escravo de nenhum tipo de Deus. Entendeu? Eu também não sou ateu, sou do ocultismo, estudo ocultismo. Se você se interessou mais por isso, é isso que eu vim falando aqui no meu canal, é sobre esses papos aí. Mas também, se a pessoa achar que eu estou errado, algo do tipo, também tá tranquilo, cada um tem sua religião e eu respeito essa religião. O importante é você não colocar sua religião e tentar forçar que as pessoas sigam, como infelizmente acontece muito aqui no Brasil, né? Com essa coisa de que forçar que você siga a lei da religião das pessoas. Não, tá bom, tua religião é essa, beleza, eu respeito, pode seguir, tranquilo, mas eu quero seguir o que eu quero seguir. Eu não sou obrigado a ser religioso porque você é, entendeu? Então, galera, quem é Deus? Então, é difícil de responder, né, depois das coisas que eu falei. Então, por que ele está nos castigando? Então, não tem castigo nenhum. O castigo somos nós que estamos criando, fazendo toda essa ruindade aí, né? Infelizmente, pessoas que querem um mundo melhor, infelizmente estamos num planeta onde convivemos com outras pessoas que não querem, então é difícil. Então o ser humano vai ter que ir mudando, e nessa área de aquários aí, espero que o ser humano dê um ban, né? Mas para isso ainda vai vir um pouco de chumbo grosso ainda pra gente poder despertar. Então, galera, basicamente é isso. Deus não está castigando ninguém, pandemias e coisas assim acontecem mesmo. Vamos abrir nossa mente e ver que é difícil dizer quem é Deus, então como é que esse Deus está castigando? E pode ser um outro Deus, ou vários deuses, ou sei lá, tem várias culturas, com várias crenças, então qual que está certo? Então, né, não tem como dizer, não existe. A questão não existe, porque ou todas elas estão certas, ou algumas delas estão certas, né? Ou só assusta certa, né? Então, é complicado. Então, galera, valeu e até a próxima.